Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o livro O Ano da Fome, de Aki Ollikainen. É um escritor finlandês. Esse livro é da editora Numa, uma editora não muito conhecida. É um livro novo, foi publicado em 2017. É um livro barato, é um livro pequeno, está numa promoção muito boa nas livrarias virtuais, principalmente na principal livraria virtual. É um livro barato, é um livro acessível, é uma leitura fácil, tá? É um livro interessante, é diferente, um autor diferente e de uma realidade muito diferente de nós aqui brasileiros, um país muito diferente do nosso. Essa obra trata de um evento histórico que aconteceu em 1867, uma grande fome que assolou a Finlândia. Essa fome ela atingiu principalmente a região norte do país, decorrente de condições climáticas muito adversas e que se repetiram em 2 anos seguidos. Então, assim, a situação foi ficando cada vez mais grave. Um inverno muito prolongado, chuvas prolongadas também, que acabaram por apodrecer a produção agrícola, apodrecer ainda nos campos, retardou o período de plantio, o período certo do ciclo agrícola. E para fechar essa tragédia, quando no segundo ano, que já vinha de muita dificuldade, no período em que estava brotando as plantações, veio uma grande geada e acabou por destruir essas plantações. Então isso gerou uma fome terrível, né, de consequências graves para a sociedade finlandesa. O governo demorou muito a responder, o governo não conseguiu responder a tempo, e as pessoas morreram pelas estradas, andavam, caminhavam, até morrer procurando um recurso. Tá? Não havia muito o que encontrar, havia uma escassez muito grande e elas caminhavam com uma atitude desesperada, se agarrando a essa caminhada como uma única chance de sobrevivência, mas ao longo do caminho essas pessoas iam perdendo a vida. Tá? Grupos grandes, bandos pequenos ou grandes, se deslocavam tentando desesperadamente encontrar algo para comer. Já tinham comido tudo que tinha na região, né? Tudo que existia eles já tinham comido, inclusive alimentos que, assim, improvisados, né? Num ato extremo de tentativa de sobreviver. E quando tudo acaba, eles tentam se deslocar em busca de alimentos. Fazem isso num inverno muito rigoroso, um inverno muito intenso, e esse inverno, esse frio, a neve, enfim, a escuridão, vai dificultar ainda mais essa busca por sobrevivência. Aqui nós temos 2 grupos, um grupo da base da pirâmide social, de camponeses pobres, uma família que tenta se deslocar para sobreviver, e ele também mostra o outro lado, a elite, né? Inclusive políticos. Então nós temos 2 grupos diferentes aqui. Qual o impacto dessa crise na vida deles? Na vida dos camponeses pobres, o impacto é devastador. Entre essa elite, o impacto é muito menor, embora também aconteça alguma coisa, embora eles também experimentem problemas, mas muito, muito menores do que esses mais vulneráveis vão experimentar. O início da obra, a gente tem aqui uma família se deslocando para tentar sobreviver. Logo no início eles começam a perder membros, logo no início da jornada eles já começam a perder membros, eles vão literalmente sendo eliminados pela fome, né? Vão morrendo logo no início, as pessoas começam a morrer nesse processo. Há uma preocupação com o canibalismo. A preocupação é maior não com o ataque, mas de abandonar corpos, porque num inverno rigoroso não tem como enterrar os corpos, principalmente numa sociedade devastada por essa destruição que a fome traz, a crise traz. Eles não conseguem enterrar os corpos porque estão fracos
e o terreno está congelado. Então, assim, haveria até a possibilidade de enterrar, mas exigiria um esforço que não está à altura deles nesse momento. Então, esses corpos são abandonados em celeiros, em casas, enfim, é algo extremamente trágico. Essa família sai, então, com crianças, tentando sobreviver, tentando desesperadamente encontrar algo para comer, né? O autor mostra isso de forma bastante poética, há traços bem poéticos aqui ao mostrar esse sofrimento. Mostra uma dor, o sofrimento, a tragédia, mas de forma bastante poética, inclusive na maneira como os adultos se comunicam com as crianças para passar o que está acontecendo, inclusive para comunicar a morte dos familiares para as crianças. Então, assim, é bastante tocante, chega perto do sublime a maneira como ele descreve isso. Os personagens, eles vão convivendo com delírios, com pesadelos, com sonhos, alterna situações da vida real com sonhos que eles têm, com delírios que eles têm, com pesadelos que eles têm, um desespero profundo. Eles não conseguem escapar dessa situação, nem mesmo quando estão dormindo. É aquilo que o autor procura demonstrar. Tá? Essas famílias, esses grupos dos extremos sociais aqui, da elite e da base, eles acabam se cruzando no final, eles acabam se encontrando no final. Apesar do pessimismo, apesar do sofrimento, apesar da tragédia, há uma mensagem de esperança no final da obra. Há uma mensagem de esperança, eu consigo ver isso. Achei interessante essa mensagem de esperança, embora convivendo com toda essa situação desesperadora, mas há uma mensagem de esperança. A grande personagem dessa história é a fome, tá? É a fome, que é uma das formas mais brutais das pessoas morrerem, porque antes da morte ela destrói completamente todo o verniz civilizatório que as pessoas têm, tá? Ela desumaniza profundamente as pessoas. As pessoas vão passando por um processo de regressão física, né? Há um declínio físico muito visível, muito claro. As pessoas começam a um estado de fome profunda e desnutrição. Ele altera completamente o organismo biológico da pessoa e isso começa a interferir nas relações sociais. Então aqui traz à tona assim, situações extremamente cruéis, de indiferença, de abandono, né? De atitudes perversas contra o semelhante, embora nesse contexto de desumanização aparece uma ou outra figura que tem ainda piedade, que tem ainda compaixão do próximo, desesperado, tentando sobreviver. Mas existem poucas alternativas, tá? Existe pouco alimento. E aí é importante destacar que os governos, e esse governo específico da Finlândia, a Finlândia não era uma democracia, né? Ele não consegue dar uma resposta satisfatória. Eu sou muito cético quanto a governos, sou muito pessimista quanto a governos, sou muito pessimista quanto às autoridades políticas, embora eu reconheça que elas precisam existir essas sociedades políticas, precisam existir, o Estado precisa existir, eu reconheço isso. Não consigo vislumbrar um mundo sem o Estado, não consigo. Mas sou muito cético quanto a essas autoridades, tá? Sou muito cético, sou muito pessimista, e aqui só confirma isso. Essas autoridades demoram muito para responder, com um problema que é urgente, eles ficam debatendo e não escolhem a melhor maneira, a melhor resposta, tá? É importante destacar também que a fome, ela fazia parte da paisagem da humanidade até o século XIX. Tá? Era algo muito comum de acontecer. E ela estava muito mais ligada a questões climáticas e à produção agrícola
tá, do que a qualquer outra coisa, embora existisse também outro tipo de interferência que poderia levar ou agravar a fome, né, ou dar uma resposta mais satisfatória para ela. Mas o fato é que a fome era uma rotina. A fome é uma rotina da paisagem da humanidade durante muitos séculos. E no século XIX isso começa a mudar, porque já existem mais recursos que podem atenuar essa fome, a gravidade dessa fome, para que as pessoas não morram como animais na beirada da estrada ou em suas casas. Tá? Já existem maneiras, já existem sistemas de transporte, de comunicação que podem diminuir isso. Pode diminuir a gravidade disso. Só que apenas regimes democráticos conseguem lidar de forma mais eficiente contra essas tragédias. E tem um autor chamado Amartya Sen, que me chamou muita atenção quando eu li um livro dele lá atrás, era ainda jovem, razoavelmente jovem quando eu li esse livro, e ele chamava atenção para isso. Nenhum regime democrático tem uma fome com a intensidade e a gravidade que existiu na história da humanidade. Tem problemas alimentares, sim, mas aquela fome em que as pessoas morrem como moscas não existe em nenhum regime democrático. Isso chamou muito a minha atenção, consolidou assim uma guinada que eu estava dando em minha visão do mundo e visão da sociedade, porque durante muito tempo eu aprendi que os regimes democráticos eram apenas uma fachada, tá? Era apenas um véu para encobrir a dominação burguesa. A democracia representativa ela seria apenas uma fachada para encobrir o domínio de uma classe sobre a outra. Então, assim, ela era completamente errada, ela não era a verdadeira democracia. Se falava no meu tempo de juventude de uma verdadeira democracia. E aí os lugares que eles apresentavam como verdadeiras democracias eram tiranias assim, de uma crueldade muito profunda. Mas isso é outra história, né? Enfim, esse livro do Amartya Sen foi muito importante para mim, esse autor foi muito importante para mim, para mostrar com dados, com evidência, o quanto o regime democrático, embora seja imperfeito, embora ele tenha problemas, embora esses regimes eles tenham dificuldades diferentes ao longo do tempo e do espaço, né? Alguns com mais problemas, outros com menos problemas. A sociedade finlandesa hoje, por exemplo, é uma sociedade que, embora acredito que tenha problemas, mas ela propicia um bem-estar muito grande para a sua população, muito acima do que outras sociedades possam dar a seus habitantes, né? A sociedade finlandesa hoje é assim, um exemplo de conseguir dar um bem-estar e uma garantia material de sobrevivência para os seus habitantes. Não estou entrando aqui na subjetividade de dizer se são felizes ou não. Estou dizendo em termos materiais, é uma sociedade que garante assim, uma segurança alimentar e de bem-estar social muito grande para os seus habitantes. Bem, voltando à questão. Os regimes democráticos, eles conseguem garantir essa proteção contra a tragédia da fome, como era comum. A fome que existe a partir do século XIX, principalmente no século XX, é uma fome produzida, é uma fome produzida por estruturas sociais, estruturas políticas. Nós temos a grande fome da Ucrânia, nós temos fome na Rússia, a partir da Revolução, nós temos fome na Ucrânia, na década de 30, tem uma gigantesca fome na China, né? Existem casos de fome, mas esses casos de fome eles são mais produzidos por gestão política, por administração política, por regimes equivocados. Nós temos o próprio caso da Etiópia. Se vocês tiverem a curiosidade, façam um estudo sobre o que aconteceu na Etiópia antes da Grande Fome. Normalmente essas fomes elas estão associadas sim, a alguns problemas climáticos, mas na verdade foram decisões políticas autoritárias e desastrosas que levaram a essa fome. Enfim, por falar nisso, a gente precisa chamar a atenção para algo extremamente grave e inaceitável que aconteceu na nossa história recentemente. Foram as imagens do povo Yanomami completamente maltratados pela fome, né? Uma fome assim, que não pode acontecer num regime democrático, e acredito que
os responsáveis devem ser punidos pelo que aconteceu, porque alguém foi responsável por aquilo. Tá? A gente sabe que o problema dos povos indígenas no Brasil é antigo, é histórico, não é problema do dia para a noite, que não são problemas, são só esses problemas, a gente tem mais problemas e problemas ao longo da história. Agora, é preciso separar esses problemas históricos do que aconteceu. Aquelas imagens que nós vimos de pessoas completamente devastadas pela falta de alimento, pela fome profunda, isso num regime democrático é inaceitável. É inaceitável em qualquer regime, mas num regime democrático é mais grave ainda. Né? Então, assim, alguém foi responsável pelo que aconteceu e precisa ser identificado. Tá? É preciso separar os problemas históricos desse problema pontual que aconteceu. Houve uma fome devastadora entre os povos Yanomami, agora recentemente na história do Brasil. E isso é uma vergonha para todos nós. Isso é vergonhoso para nós, tá? É vergonhoso para nós como sociedade, é vergonhoso para nós como humanidade, é vergonhoso para nós como civilização, é vergonhoso para nós como democracia. Enfim, é uma vergonha, é um crime, né? E os responsáveis, se tem mais de um responsável, com certeza tem, eles precisam ser identificados e ser punidos. De forma civilizada, é claro, né? Mas é preciso que eles sejam identificados. Bem, gente, é isso. Né? É isso. Eu acho que vale a pena conhecer esse autor. Eu tenho trazido livros menores para falar para vocês, porque eu faço outras leituras paralelas, leituras que eu ainda não tenho assim disposição para trazer aqui para vocês. Então, nos intervalos dessas leituras, eu acabo parando, lendo um romance e fazendo esse comentário. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Se não gostarem também, é um direito. Né? Enfim, a vida é assim. Né? Normalmente eu trago um livro que eu estou querendo ler e que após ler ele tenha me agradado, tenha chamado minha atenção. Existem outras obras sobre a fome, mas a maneira que esse autor trata da fome aqui foi algo que me emocionou profundamente. Assistir essa família tentando sobreviver de forma assim conformada com o sofrimento, porque eles não, todo orgulho, todo brio, toda altivez humana é retirada das pessoas nesse processo da fome. Então as pessoas se colocam num cantinho e começam a suplicar por um alimento, por uma atenção, por um amparo, de forma humilde, desesperada. Tá? Para mim foi muito tocante, foi muito emocionante assistir essa família sofrendo e tentando sobreviver, ainda preservando a sua humanidade, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento. No meio do caos, no meio da destruição, no meio da morte, pais abrindo mão de se alimentar para que os filhos se alimentem. Então, assim, um gesto de grandeza humana extremamente poderoso no inferno, tá? É conseguir ser humano no inferno e no caos. Bem, é isso. Espero que se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, que vocês gostem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.